Olá! Nossa reflexão sobre os elementos segue agora com os elementos frios. Eu quero começar pela água. Gosto muito de observar a água. A água tem na sua essência uma concentração. A água não é dispersa como o fogo e o ar. Pelo contrário, ela é sempre concentrada e busca se concentrar cada vez mais. Já percebeu quando uma superfície está cheia de gotículas de água? E se essa superfície tem um pouquinho de inclinação, essas gotículas vão tentando se agrupar. E a gente vai percebendo, formando uma gota de água cada vez maior. Às vezes, eu gosto até de brincar com essas gotas de água, fazendo um risco quando a superfície está muito retinha. Eu tenho uma gota aqui e uma gota aqui. Eu faço um risco que vai traçar uma gota com a outra, e quando ela percebe, como uma gota percebe a outra, ela já se agrupa e forma uma única gota. Isso vai denotando o quanto que ela gosta de se agrupar, de se reunir, e ela precisa também de uma certa segurança, de uma certa estrutura que vai mostrando para ela mais segurança. Se a superfície está um pouquinho inclinada que seja, toda a água vai se arrastando até um ponto em que ela consiga se perceber parada. Se é num canto em que tem ali uma barreira, então ela vai se agrupando todinha até chegar nesta barreira e só para quando ela percebe um ponto de encontro, um ponto de segurança para ficar. A água, portanto, precisa sempre de uma segurança. E essas seguranças, ela se adequa a ela. Se eu coloco uma água em um copo redondo, ela vai ficar naquele formato daquele copo. Se eu coloco em um copo quadrado, ela vai ter a forma daquele recipiente. Então, ela não só tem uma necessidade de segurança, de um ponto de equilíbrio, como ela tem a capacidade de se adequar. Não só a capacidade, mas uma tendência, uma força que a faz adequar-se ao ambiente em que ela está, ao continente ao qual ela está. E ao ambiente também, porque a temperatura da água é facilmente modificada. Então, se ela está em um ambiente de calor, em um ambiente quente, ela vai ficando quente. Se ela estar em um ambiente frio, refrigerado, ela vai ficando fria e a sua temperatura vai modificando à medida da intensidade daqueles ambientes. Se eu coloco uma água sobre um fogo, ela vai se aquecer ao ponto de borbulhar e ao ponto de se dissipar, virar puro vapor e sair daquele ambiente. Assim como se eu coloco ela num ambiente frio, gelado, ela vai se resfriando e tende até a se enrijecer, a aderir à mesma estrutura que aquele ambiente proporciona para ela. Então, ela não tem assim a sua estabilidade pré-definida em si. Ela está sempre sendo influenciada pelo seu meio. Ela também é muito envolvente. Uma característica da água é se você adentra na água por um certo tempo, você já rapidamente é envolvido, e quanto mais tempo você fica, mais intimamente ela vai entrando em você. Então, os nossos cabelos, por exemplo, perceba-se agora adentrando em uma piscina. O seu corpo vai sendo lentamente umidificado, mas todo o seu ser vai sendo molhado, o seu cabelo vai tomando aquela forma, as suas roupas, as suas vestes, ela vai entrando em você em todas as superfícies. Se você mergulha, você consegue perceber até entrando dentro do seu ouvido, ela vai penetrando intimamente em você. Se você coloca uma bucha, uma esponja dentro de uma superfície de água, ela vai começando a molhar ali aos poucos, daqui a pouco ela está embebida pela água. Não só pela capacidade da bucha, mas pela capacidade da água de adentrar em tudo aquilo que vai tocando nela. A menos que já seja uma marcação totalmente definida, como aço, alguma coisa assim. Mas até o aço, se demorar na água, vai sendo modificado pela água. Então perceba que não só a água, não só os elementos modificam a
A água também tem a capacidade de modificar aquilo que fica nela, mas tem que ficar. Se passa rápido, passa e vai embora. Quando algumas substâncias são adicionadas à água, como a gente disse, pode ser modificadas, mas com certeza elas vão modificar a água. Se eu coloco ali, por exemplo, açúcar, perdão. Se eu coloco um açúcar na água, estava procurando uma substância que demora para se dissolver para que a gente perceba. Se eu não mexo, esta açúcar entra no copo d'água e fica ali no fundo. Mas só neste processo dela ter passado pela água, a água já mudou o seu sabor. Ela já recebeu a essência do sabor do açúcar. Mesmo que eu não mexa para dissolver o açúcar na água, ela já recebeu a sua essência. Quando a gente vai colocando outros tipos de substância, eu posso depois até com a certa técnica de separação, eu posso até conseguir tirar algumas substâncias da água, mas a impressão, o conceito ficou. Se eu coloco terra na água, a terra pode ficar toda concentrada ali embaixo, mas modificou a cor da água. Então a água ela tem essa capacidade de extrair essências, extrair como que o conceito daquilo que foi introduzido nela. Também é uma capacidade da água. A água também é terapêutica. Esta é uma característica que eu particularmente gosto muito de observar na água também. Porque quando nós estamos cansados, logo nós desejamos um banho. Quando nós estamos com calor, uma água fresca. Quando nós estamos com frio, uma bebida quente. A água ela é muito recorrida para tratamento, para sentir ali um certo prazer. Ela é prazerosa e ela traz para a gente essa sensação de repouso, de descanso, de prazer. Então nós podemos atribuir também essas características ao elemento da água, mas sobretudo a sua grande essência, que é a vitalidade. A água é vida, a água traz fecundidade. Então nós sempre temos ali o desejo de estarmos próximos da água e todas as vezes que olhamos para a água, temos essa tendência de lembrar da vida. Para dar vida para as plantas, colocamos água. Para ter mais vida, mais energia no nosso corpo, bebemos água. Então nós precisamos olhar com mais demora para os elementos da água e ver o que nós podemos extrair de significados. Quero te convidar a fazer este olhar, de demorar no seu banho, na água em que você bebe, na água em que você percebe do rio, na água em que você percebe do mar. Quantas coisas eu fui deixando ainda de comentar, porque eu quero a sua percepção pessoal. Partilha com a gente, por favor, não se esqueça. E o próximo elemento frio é o da terra, que seria aqui, então, o último elemento que nós vamos observar por estarmos falando dos temperamentos. A terra também é concentrada, os dois elementos frios são concentrados, assim como os dois elementos quentes são expansivos. Só que a concentração da terra é diferente da água. Ela é estática, ela é estável, ela tem uma estrutura própria e independente. Se eu pego uma estrutura e ali tem a substância, eu tenho partes ali com terras, com grupos de terra, ela não vai se mover facilmente. Se essa estrutura estiver um pouquinho inclinada, como eu dei o exemplo da água, essa terra, se ela estiver na sua consistência natural, né, padrão de terra, ela não vai se mover, a menos que essa inclinação seja muito maior. Ela não tem a necessidade de agrupamento. Se eu faço um risco, eu fico simplesmente com o risco ali marcado, até delimitado, pode ficar um rastro da terra, mas este grupo não se vê obrigado a mover para o outro grupo. Então ele tem ali uma característica estável e de um certo isolamento. A gente percebe que ela é autossuficiente nela mesma, né? Então ela não é dependente, como a água, por exemplo, é. Entendemos também que, com este exemplo da inclinação, precisa-se de uma força muito maior para que eu mova a terra.
o ar é facilmente movido, o fogo é facilmente expandido, a água é facilmente movida. Já a terra, eu preciso exercer uma certa força. E, na verdade, sempre uma força maior na devida proporção do que aquela terra concentrada. Quer ver? Se a gente tem ali uma areia, para que eu traga esta areia de um lugar para o outro, se eu apenas soprar, eu não consigo movimentar muita areia. Eu preciso empurrar com algum material mais firme do que a própria areia. Se eu quero cavar um buraco, eu não vou fazer este buraco facilmente com a minha mão, a depender da estrutura da terra. Eu vou precisar de uma ajuda, de alguma coisa que tenha mais estrutura do que aquela terra que eu quero cavar. Entende? Então, ela necessita de uma força superior a ela para ser movimentada. E é importante a gente perceber como que a terra se lidar com os outros elementos. Quando a gente vai misturando elementos, por exemplo, se eu coloco vento dentro da terra, né? Essa terra começa a se misturar e ela tende a se soltar. Ela vai ficando ali um pouco arada, né? Ela vai ficando um pouco mexida. Se eu coloco a água, ela pode ficando ali mais maleável, mais lamacenta, não é? Se eu coloco outro tipo de elemento, eu posso ir adicionando características a essa terra. Mas isso não é fácil. É necessário um certo esforço para soprar uma terra e fazê-la se movimentar. Para colocar uma água que vá modificar a estrutura dela e transformá-la numa lama, eu preciso de muita água, não é pouca água, né? Então a gente pode observar o quanto a água necessita destes outros elementos, o quanto a terra necessita de outros elementos. Ela por si só, ela tem aquela característica estável e não vai mudar. Adicionada a outros elementos, ela vai então se tornando mais maleável. Ela pode ser sim maleável, ela não precisa denotar aquela estrutura estática o tempo inteiro, desde que ela esteja adicionada de outros elementos. Ela precisa de tempo e às vezes de força para absorver o impacto. Rapidamente o ar ele é impactado por aquilo que passa por ele, como nós falamos dos odores, né? Dos cheiros e do odor. Assim como o fogo, rapidamente ele se espalha e é só colocar elementos próximos que ele vai se espalhando. Percebemos que a água, tudo que se coloca nela, ela extrai conceitos. A terra, eu preciso de uma certa força. Sempre eu vou precisar de mais exercício, de mais força para movimentar a terra, para ela absorver um certo impacto. Se eu tenho aqui vamos dizer que nós temos aqui uma bacia com terra. Essa terra já está ali parada, bonitinha, certinha. Eu pego essa caneta, que é fininha, e deixo cair sobre a terra. Não vai fazer diferença. Ela vai ficar paradinha em cima da terra. Agora, se eu pego essa caneta e eu pego com a minha força e finco na terra, aí ela vai penetrar na terra. E quando eu arranco esta caneta, a marca que ficou na terra está lá. Exatamente do mesmo jeito que a caneta entrou. Quando ela sai, ela ficou a marca. Isso nos ajuda a perceber como que é a marcação. O impacto demora, mas quando entra, fica. Aquela marca ficou e aquela marca vai ficar ali até que outra força venha ali e tente diminuir aquele atrito, aquele impacto, né? Aquela impressão, certinho? A terra pode ser modificada e estruturada com a força de outros elementos, mas em si ela tem a sua característica própria e ela tende a dar a sua marcação com mais propriedade do que as outras. Então, eu vou acrescentar água, mas eu vou ter ali a lama, a marcação da terra está muito forte naquilo ali. Eu posso colocar o ar, mas a marcação da terra vai prevalecer ao ar. Então, a sua marcação é muito estruturada. O símbolo da terra é a segurança. Então, ela sempre vai trazer para a gente
este tom de segurança. Até para nós seres humanos, né? Todo mundo quer o seu cantinho de terra para morar. Este lugar onde nós estamos, essa estabilidade que ela vem oferecer para nós. Todos nós necessitamos da terra para nos sentirmos mais seguros, mais estáveis. Essas são a minha contribuição pessoal acerca do elemento da terra, e eu gostaria que você deixasse a sua impressão. Por gentileza, partilhe conosco o que você consegue extrair a mais deste elemento e vamos desenvolvendo juntos. E faça o seu exercício pessoal. Isso vai ser enriquecedor para você e vai te ajudar a perceber o temperamento sobre outra perspectiva, tá bom? Aguardo seus comentários e até a próxima aula.